Hoje nós vamos começar a estudar o conteúdo do segundo bimestre, sexto ano AT. Nosso conteúdo da primeira unidade do segundo bimestre é sobre a Mesopotâmia. E vocês podem acompanhar na leitura, fazer a leitura desse texto e procurar entender que a Mesopotâmia é uma região que se localiza entre os rios Tigres e Eufrates, e a maior parte dessa região hoje ela corresponde ao atual Iraque. É uma região com solos bastante fértil, cercada por desertos e montanhas. Os povos que habitaram essa região, os primeiros povos, foram os sumérios, os babilônios e os assírios, mas não significa dizer que foram só esses três povos. Outros povos também adentraram nessa região e permaneceram e disputaram através de guerras esse território muito cobiçado devido à fertilidade dos solos dessa região. Nós temos um mapa aqui apresentando a região onde o espaço físico da região ocupa desde o Golfo Pérsico, está aqui, fazendo o limite com o Golfo Pérsico, e toda essa região que passa pela Assíria vem até o Egito. Essa região da antiga Mesopotâmia ela é cercada pelas montanhas e desertos. A leste tem um deserto, os Montes Agros, cadeias de montanhas que formam a fronteira natural com os reinos de Elam e da Pérsia. Você pode observar que os territórios hoje correspondentes ao Irã, a oeste, encontram-se os desertos da Jordânia e da Síria, paisagem árida marcada por vales de rios, como o Rio Jordão e Orons. É muito comum se observar que a presença humana nesse território, ela vai construir uma série de mudanças, porque desde a pré-história, esses povos, eles começaram a habitar essa região e formar, assim, as primeiras comunidades, desenvolvendo cultivos de plantas sem irrigação, a priori, usando apenas a água das chuvas. Essa mudança, a mudança da caça para a agricultura, ela não foi um processo tão rápido, mas ela acontece ao longo dos anos. Por volta de 6.500 a.C., as comunidades já plantavam e colhiam o próprio alimento nessas regiões. De acordo com os achados da cultura material mesopotâmica do final da pré-história, a cerâmica ela pode ser vista como um dos principais elementos que demonstram a passagem do nomadismo para a agricultura. Agricultura marcando aí o sedentarismo. E observamos aqui também outra data importante, 4.500 a.C. A cerâmica já era moldada em um torno, de modo que o cozimento dos alimentos passou a ser mais fácil. E isso vai ser muito útil para a estimativa de vida dessas pessoas. Vão começar a cozer os seus alimentos. As invenções desse período, como a roda, foram essenciais. Alguns dos povos da região também desenvolveram um sistema matemático que permitia cálculos simples, complexos, como de áreas e volumes. Entre os povos que habitavam a região da Mesopotâmia, pode destacar os sumérios, os acadianos. Como eu falei anteriormente, vários povos vão habitar essa região. Mais adiante você observa aqui a presença do povo semita. Tá? Os semitas eram um povo formado por pastores nômades, originários do Oriente Próximo, que corresponde ao Estado de Israel, a Palestina, a Síria, que falavam a língua semita. Formavam os povos semitas, os acadianos, caldeus, babilônicos, assírios, amorreus, arameus, fenícios, árabes, hebreus, judeus, etíopes e ugaríticos. Esses povos formavam então um povo semita.
nós vimos aí, uma mistura, uma diversidade de povos, dando origem aí aos povos semitas. A sociedade mesopotâmica era uma sociedade hierárquica, governada por um rei, de regime conhecido como teocrata. Teocracia é quando o chefe religioso, ao mesmo tempo que ele é chefe religioso, ele é um chefe de Estado. Então é um Estado onde a religião ocupa o primeiro plano de governo. Outro grupo que se desenvolveu na região foi o grupo dos assírios. De todos os reis que governavam esse povo, Assurbanipal, quem proporcionou maior expansão territorial do império, que contava com regiões da Babilônia, da Pérsia, da Síria e do Egito. Nós temos uma imagem exuberante desse período, tá? Uma imagem exuberante aqui. Ele fala que durante o reinado durante seu reinado, em 668 e 627 a.C., Assurbanipal ele construiu o palácio da cidade de Nínive e iniciou um processo de coleta, de catalogação de todas as obras escritas da Mesopotâmia. O sistema de escrita dessa região era cuneiforme. Nós temos o palácio do rei, e aqui nós temos, ao mesmo tempo que nós temos na imagem de fundo aqui, a Torre de Babel. Nós temos mais aqui próximo dos Jardins Suspensos, uns zigurates, templo real, e temos aqui os Jardins Suspensos da Babilônia, uma imagem exuberante aí. A dedicação de Assurbanipal pela aprendizagem e o interesse pelas obras críticas atraíram muitos estudiosos e escribas para a cidade. Isso vai possibilitar o desenvolvimento das artes, das ciências, inovações arquitetônicas, muitos artistas próximos, juntos, ligados ali em prol do desenvolvimento desse império. Outro grande rei dessa região foi Nabucodonosor II. Nabucodonosor, nós sabemos, ele é uma figura bíblica, está na Bíblia também falando sobre ele. E vários conhecimentos foram desenvolvidos nesse período. Várias teorias científicas. Nós temos aqui, por exemplo, a escrita cuneiforme, como ela era feita aqui, a base dela é um cilindro. A agricultura também nessa região muito promissora. Embora nós estamos falando aqui de uma região desértica, mas tem um privilégio da presença desses grandes rios, o que vai fortalecer todo o cultivo agrícola da região, tornando assim uma região muito próspera. Os templos da Mesopotâmia. Entre os templos da Mesopotâmia, nós temos aqui como os templos de Uruk, Shuruppak, Kish, Lagash, Uma, aqui as principais cidades. Nessas cidades se localizavam então os templos. E esses templos, os mais importantes deles são os zigurates. Aqui. Os zigurates ele era digamos assim, uma fortaleza. Era um centro religioso, era um centro funcionava como um grande armazém para depósito de alimento. Então, nós temos uma primeira atividade dessa região, desse conteúdo, falando sobre a região da Mesopotâmia. Vamos então resolver a atividade aí no caderninho de vocês. É o primeiro jogo rápido. O surgimento da escrita. Então, nós temos aqui a escrita das sociedades mesopotâmicas, que foram as primeiras a desenvolver um sistema de escrita. Então, da Mesopotâmia, nós chamamos tudo por primeiro. Primeiro código de lei, as primeiras formas de escrita e também os modelos de escrita. A escrita, por exemplo, cuneiforme, a escrita pictográfica, a questão fonética, que foi dando então sentido aos sons das letras, formando as palavras, as sílabas e tal. Continuar fazendo a leitura, nós temos aqui em blocos de argila os formatos das primeiras escritas aqui. Outra figura importante da Mesopotâmia foi o rei Hammurabi. Hammurabi ele escreve o primeiro código de lei, que foi escrito em pranchas de argila
E esse código de lei era muito rígido e conhecido como, a gente fala que a máxima é olho por olho, dente por dente. Então, uma lei muito pesada, muito rígida. Tá aqui os princípios, você pode ler aqui os artigos e ter uma ideia de como funcionava essa lei. Nós temos a civilização egípcia. O Egito, ele é caracterizado o processo de religiosidade. Você observa, é um país que se localiza à margem do rio Nilo. A existência do Egito, que possibilita a existência no Egito de seres humanos, é a presença do rio Nilo, porque o cultivo é feito nas margens do rio Nilo. Quando transborda o rio na época da cheia, o rio volta ao seu leito normal. A fertilidade nas proximidades do rio Nilo propiciou então a agricultura e a formação das primeiras comunidades agrícolas do Egito. Então nós temos aqui uma pirâmide, que é a pirâmide a Esfinge de Gizé, tá? Que é a pirâmide de Gizé, tá? As pirâmides primeiramente elas serviam como túmulos dos faraós, mas isso se torna algo assim, muito fácil para os piratas invadirem e então roubarem as múmias dos faraós. Então nós temos a questão a pirâmide, ela representa também a religião, que eles acreditavam na crença da vida após a morte através da mumificação dos corpos. Fazendo a leitura, você vai procurar entender, vai perceber que o Egito é uma das civilizações mais antigas da humanidade. E a região contava com disponibilidade de recursos natural, como por exemplo, já falei, a presença do rio Nilo. O faraó, ele se torna assim, aquele governante que o primeiro momento ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. Ele é o personagem de maior poder daquela sociedade. Todos os bens e riqueza do Egito é do faraó. Nós temos aqui novamente a questão da escrita egípcia, hieróglifo, tá? O povo egípcio, poucas pessoas sabiam ler, mas nós tínhamos aí o papel dos escribas, eram aquelas pessoas que liam e decifravam os códigos. A escrita egípcia era hieroglífica e hierática. Então nós temos dois modelos aí de escrita egípcia. O Egito, a sociedade egípcia, a civilização egípcia era uma civilização politeísta, ou seja, acreditava-se em vários deuses. Nós temos aqui outra questão falando da religiosidade, mas só que simplificando. A religião do Egito antigo era uma religião politeísta. Acreditava-se em vários deuses. Entre os principais deuses aí, nós temos Osíris, Ísis, irmã e esposa de Osíris, e o rei Sete. E filho de Osíris e Ísis, nós temos Horus. Essa é a principal divindade que compõe aí a sociedade egípcia. Os templos não era casa de todos. Os templos representavam a morada dos deuses. Por isso, nem todos tinham acesso aos templos. E o processo de mumificação aqui, terminando então o nosso conteúdo sobre o Egito Antigo, ele era o meio que propiciava o encontro do corpo com a alma para que o corpo pudesse ter uma vida eterna, para que o povo pudesse ter, o cidadão pudesse ter uma vida eterna. A mumificação, então daí vem, digamos assim, a medicina no Egito Antigo, através das técnicas de mumificação. Mumificação era o que propiciava o encontro do corpo com a alma para que a pessoa que havia falecido viesse a ter uma vida eterna. Até a nossa próxima aula, vocês aqui vão desenvolver agora a atividade desta unidade e procure, através do YouTube, procurar vídeos, aulas sobre a Mesopotâmia e o Egito Antigo, que lá tem vídeos excelentes, vocês podem ver e apreciar e aprender muito mais. Um forte abraço.